Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje, para atualizar vocês sobre as situações dos goleiros, né? Atualizar não, né? Pode ser, vai, também atualizar, mas fazer uma análise. Porque certamente você já viu que o Santos já desistiu de Marcelo Groi. Marcelo Groi não vem, pelo menos por enquanto. As informações são de que o tempo de contrato foi um impasse, né? O Marcelo já tem 37 anos. Esse eu até já vou começar a falar dele, depois eu vou falar da outra opção, a segunda alternativa, segundo a apuração da Gabriela Brino, a companheira lá de Resenha Santista. Ela postou no Twitter dela até sobre isso, tá? Mas eu vou falar primeiro do Groi, né? O Santos, segundo informações, já tinha ido até no começo do ano atrás do Marcelo Groi, né? Para fazer a sombra ali pro João Paulo, antes de contratar o Gabriel Brazão. Acabou que não deu certo e tal, ele era titular no Al Ittihad. O Al Ittihad, que é o time do Benzema, do Kanté, enfim. Aliás, o Benzema saiu, vai sair, sei lá, o Campeonato Saudita é chato pra caramba. E, enfim, ele era titular e beleza, não deu certo. Depois o Santos contrata o Gabriel Brazão, em definitivo, é bom lembrar. O Gabriel, que é um goleiro jovem, de 23 anos ainda, como uma aposta, né, para um goleiro do futuro, né, de ficar aí um bom tempo. Seja ganhando a vaga do João Paulo ou não, enfim, agora ele entrou, vocês sabem, por causa da lesão do João, mas enfim. E aí, agora, por causa da lesão do João, o João vai ficar pelo menos aí 8 meses fora, né? Então o Santos quer ir atrás de outro goleiro para pelo menos fazer a disputa ali com o Brazão, né, nessa Série B, e provavelmente no começo, né, talvez até o Campeonato Paulista inteiro. É difícil imaginar o João já de volta, a não ser que a recuperação dele seja muito rápida, que seria ótimo, né? Mas é que é uma lesão bem difícil. E assim, eu entendo completamente, porque se não for atrás, o primeiro reserva é o Diógenes. Eu não confio para ser o primeiro reserva. De repente o Brazão fica suspenso, toma 3 cartões amarelos, né, na Série B, ou uma lesão leve, ou até, sei lá, algum dia o cara fica mal, pega uma gripe mais forte, enfim, acontece, né? Então vai ser um goleiro que vai chegar para jogar poucos jogos, né? Eu não confio no Diógenes nem para isso. Análise minha, opinião minha, claro. Se você discordar, comenta aí também. Mas enfim, falando do Marcelo Groi. Marcelo Groi era titular. O problema é que depois que o Marcelo Gallardo chega lá no Al Ittihad, ele já até saiu, já chegou, não foi bem mesmo, saiu. O técnico que era do River Plate aqui, vocês sabem, ganhou tudo com o River Plate. Ele põe o Marcelo no banco, né? O Marcelo vai para o banco no meio de fevereiro. Um goleiro saudita lá, que eu esqueci o nome, eu tinha anotado até o nome dele, mas eu falei, pô, um cara tão anônimo que não faz diferença nenhuma também. Ele perde a vaga e o último jogo dele foi lá em fevereiro desse ano, faz muito tempo. Depois disso o Marcelo não atuou. Marcelo, alguns jogos nem no banco ficou, realmente não estava nos planos. No Sauditão desse ano, ele jogou 17 jogos, os 17 como titulares. Os outros 14 foram o outro goleiro. São 34 jogos lá na liga, porque são 18 times, né? E, enfim, o Marcelo teve, então, supostamente uma queda, né? É a temporada 23-24, tá? Lá igual a Europa. Na temporada 21-22 e 22-23 também, né? Que acaba no meio do ano passado, né? Em maio ali, ele foi eleito o melhor goleiro do Sauditão por 2 anos seguidos. Então, eu acho que ele não estava tão mal. Eu realmente não assisti, né? Mas, enfim. E agora, esse ano, foi para o banco. O Marcelo é um goleiro experiente, 37 anos, já completou 37 esse ano. Vocês sabem a carreira dele, a carreira foi praticamente inteira no Grêmio. Ele foi reserva do Vitor muito tempo, né? O tempo que o Vitor ficou no banco lá no Grêmio. Depois eu não sei se ele chega a ser banco para outro goleiro, que o Vitor sai para o Galo em 2012, né? 2013. Não sei se o Grêmio... Não lembro, de verdade, eu nem olhei essa parte, porque também não era muito relevante para o vídeo. Mas ele assume a titularidade depois e é campeão da Libertadores como titular, da Copa do Brasil como titular, 2016, 2017 Libertadores, enfim, e ele deixa o Grêmio no final de 2018, direto pro Al Ittihad, né? Enfim, é um goleiro que tem um reflexo muito bom, é um goleiro técnico, né? Ele tem um bom posicionamento, não sabe jogar com o pé, tá? É um goleiro da velha guarda, digamos assim, até pelos 37 anos entregam isso. Nunca foi um goleiro que soube jogar com os pés, né? Isso vem sendo uma exigência de uns tempos pra cá, né? E enfim, então o Marcelo tem essas dificuldades, mas é um goleiro bem experiente. Só que o Santos preferiu não dar 2 anos e meio de contrato. E aí eu entendo por 2 motivos. Primeiro, porque você teria ano que vem, quando o João se recuperar, se realmente o João for mantido, né, o Santos não negociar nem nada,
você vai ter 3 goleiros com condição e com vontade de serem titulares, né? Vai ficar um pouco difícil de administrar. E o lado principal, que é o Marcelo Groi, é um goleiro caro. O teto do Santos hoje é 350 mil. Segundo a apuração da Gabi, ele pediu bem acima do teto, tá? Então, aí já fica complicado, até porque ano que vem o teto vai ser maior, certamente, se o Santos voltar à primeira divisão, tudo der certo. Mas mesmo assim, ele pediu bastante acima. Então, eu não sei se eu veria sentido nisso. Se fosse até, assim, vamos supor que fosse um contrato mais caro, de um pouco acima do teto salarial, mas só até o fim da Série B, só até o fim desse ano, para compor o elenco, brigar ali com o Brasão e tal, eu achava uma ótima. Mas 2 anos e meio realmente não dá. Eu não vejo sentido, a gente não sabe se o nível dele vai cair, se já caiu, se de repente o Gajardo coloca ele pro banco porque o nível dele caiu esse ano. Realmente é muito perigoso dar um contrato tão longo, assim como foi do Patrick, por exemplo, que a gente já falou aqui e tem sido debatido muito, enfim. E aí a segunda opção hoje, segundo a apuração da própria Gabi, né, a segunda alternativa seria o Jordi, goleiro do Novo Horizontino. Eu sinceramente já acho que não é uma boa ideia, mas também não é das piores e eu vou explicar o porquê. Eu vou dar um contraponto a mim mesmo e deixar vocês até um pouco animados, talvez, se realmente o Jordi chegar, né? O Jordi completa 31 anos em setembro, tá? É um goleiro mais novo, é um goleiro de 1,91, é um goleiro que sai muito bem do gol, ele sai bastante do gol e sai muito bem e repõe a bola muito bem. Vocês devem lembrar, aqui na Vila, contra o Novo Horizontino, o Jordi faz uma reposição perfeita no pé do Rômulo, que o João Paulo acaba fazendo uma grande defesa e já estava 2-0 para o Novo Horizontino. O jogo muitas vezes começa com ele saindo rápido do Novo Horizontino, né? Então é um goleiro que tem essa característica interessante. Porém, é um goleiro também que tem um posicionamento não muito bom, tá? Diferente, por exemplo, do próprio Groi, mas compensa nessa outra característica, né? É um goleiro razoavelmente rápido também, não é nenhum espetáculo. Para mim, ele é o tipo de goleiro... eu não quero parecer ofensivo, tá? Mas é o goleiro nota 6. Tipo assim, ele não vai ter nenhuma falha grotesca, mas também não vai te salvar em momentos extremos, tá? Enfim, ele começa a carreira no Vasco sob alguma desconfiança, né? Ele não vai bem no primeiro ano dele, em 2015. Se eu não me engano, ele sobe em 13, mas só joga em 15, ou sobe em 14, enfim. Mas 15 que ele realmente tem algumas atuações, ele já não vai muito bem. Depois ele acaba sendo emprestado, rodando, volta no Vasco, fica no Vasco. Ele joga aqui na Vila, tá? Aquele Santos 1, Vasco 2, que o Vasco vira no fim com o gol do Nenê, no último minuto, em 2017, no Brasileirão, era ele o goleiro, tá? O Santos sabe o placar com o Ricardo Oliveira. Eu tava na Vila desse jogo, fiquei bem puto. Mas enfim, ele acaba rodando e quando ele tem um ano um pouco melhor é no CSA, em 2019, no Brasileirão, aquele ano que o CSA subiu e acabou caindo, né? Aliás, o CSA sobe em 18, joga 19 na Série A e cai. Ele foi goleiro, mas apesar de ter sido rebaixado, né, ele jogou 28 jogos daquela campanha, 29 jogos, 28 como titular, tomou 41 gols, é um número um pouco alto, mas o CSA teve uma das piores defesas do campeonato, né? Então dá para entender. E aí depois disso o Vasco empresta ele para o Paços de Ferreira, de Portugal, né? E ele fica lá 2 anos, 2 temporadas, aliás. Estou com os números aqui, por isso que eu estou olhando para baixo. Em 2021 ele é titular em 32 jogos, né? E toma só 37 gols num time pequeno, que é o Paços de Ferreira, então uma campanha interessante. Em 22, 23 ele só joga 6 vezes, e aí já me preocupa, ele toma 14 gols só nesses 6 jogos, mas enfim, só atua 6 vezes. E aí ele volta para o Brasil ao final da temporada europeia, que é no meio de 23. Aliás, ele volta um pouquinho antes, que ele volta ali mais ou menos em março, abril. E vai para o Novo Horizontino. Ele é reserva no Novo Horizontino na Série A2, Novo Horizontino sobe, né, perdendo da Ponte na final. E ele só joga um jogo daquela campanha, mas na Série B ele assume a titularidade, que é a Série B que o Novo Horizontino quase sobe, né? Ano passado o Novo Horizontino termina ali em 6º, faz uma campanha bem boa. Ele foi titular, atuou em 33 jogos, só sofreu 26 gols, é um número bem baixo. O Novo Horizontino no geral também foi a melhor defesa da Série B, só tomou 30 e ele só tomou 26, então um número bem bom. No Paulistão, fiz um recorte dos times que chegaram ao mata-mata, tá? O Novo Horizontino teve a terceira melhor defesa, sofrendo só 12 gols.
E aí, porque, só vou explicar porque eu fiz esse recorte. O Água Santa, por exemplo, tinha uma defesa bem boa, mas o Água Santa só jogou 11 jogos, então tem uma diferença, né? O Palmeiras sofreu 11, Red Bull Bragantino 12, Novo Horizontino 12, São Paulo 13 e Santos 14. Lembrando que Santos e Palmeiras também tiveram 2 jogos a mais ainda do que esses praticamente todos aqui, né? Mas enfim, e 3 a mais que o São Paulo, por exemplo. Mas ele só sofre 9 desses 12 gols, ou seja, pouco também, né? E é o titular em quase todos os jogos, ele só não atua em um, que é a derrota para a Inter de Limeira por 3-1. Ele fica no banco desse jogo. Enfim, o que eu posso dizer com isso, né? O que eu trago aqui para vocês esses dados e falei das características um pouco dele. É um goleiro que evoluiu, tá? Um goleiro que evoluiu, o que não é surpresa, porque o goleiro normalmente atinge a maturidade mais tarde, né? E evoluiu, melhorou, mas assim, eu não traria, acho que tem opções que você pode garimpar melhor, mas tem o outro lado, né? Que assim, é um goleiro certamente barato e é um goleiro que aceitaria este papel de atuar pontualmente. Se fosse até o final da Série B também, acho que ok, dá pra pensar. Mas se um contrato longo também já não me chama muita atenção. Ainda mais porque aí você tem que pesar, né? Por que ele gostaria de sair do Novo Horizontino? Tem um projeto legal no Novo Horizontino. Atuar no Santos, tudo bem, pra ele é legal, mas lá ele é titular absoluto. O salário deve aumentar, não sei, mas enfim. Aí teria que atrair o cara com um projeto. Eu duvido que ele vai rescindir para assinar só até o final desse ano e já era. Mas enfim, só adiantando alguns números do Jordi e como eu falei, dando um contraponto a mim mesmo também, eu não gostaria de trazer, não seria a minha primeira opção, mas eu também não acho a pior das opções assim. É um goleiro ok para ser um reserva de um período curto. Digo isso porque eu prefiro que dê sequência ao Brasão, já que o Santos gastou dinheiro, já que o Santos confia nele, é um goleiro jovem, a gente dá sequência para ele e ver se realmente ele tem condições de ser titular no momento, mas dá para procurar direitinho no mercado, né? Então, é isso. Comentei o que você acha, comentei o que você acha do Jordi, do Groi, quem você prefere, enfim. E qualquer hora a gente volta. Valeu!